Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer um vídeo muito especial, um novo formato aqui que eu tô apostando. E eu espero que eu consiga. Eu não planejei, não fiz roteiro, não fiz nada. E eu trouxe aqui o livro As Vidas de Virgínia para poder estar comentando um pouco sobre esse livro com vocês. Eu espero conseguir fazer um resumo aqui que vocês entendam a proposta do livro. E eu não preparei nada, né? Então eu vou aqui no feeling. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem estar me perguntando nos comentários. Esse livro ele chegou nas minhas mãos de uma forma que eu não lembro. Foi uma doação de livros que chegou mais de um livro para mim. E ele estava no meio. E eu simplesmente olhei para ele e pensei, vou ler, porque ele é fininho. Ele era o mais fininho de todos os livros que tinham chego e eu confesso que eu gosto de ler livros mais fininhos, assim, que acabam mais rápido, porque, né, me agrada mais saber logo, finalizar logo. Então, livros muito longos, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então, esse livro me chamou a atenção por ser bem fininho. Aí depois ele me chamou a atenção porque logo no começo, a protagonista, a Virgínia, ela descobre uma gravidez indesejada na adolescência e ela comenta com a amiga dela sobre o medo, né, de revelar essa gravidez, o medo de tudo que ia acontecer com ela, das pessoas, o que iam dizer, o que ela ia ser julgada, né, por isso. E ela começa a ter pensamentos de destruição, ela começa a ficar muito obcecada em fugir, em desaparecer e acabar com esse problema de uma forma não muito legal, né? Então, ela, por algum motivo, ela recebe esse livro na mão dela. Então, o livro é basicamente o livro dentro do livro. Então, a partir do momento que a Virgínia recebe esse livro no livro, é quando ela começa a ler esse livro e a gente começa a entender a história desse livro. Então, basicamente, esse livro é sobre a Virgínia, né? O nome do livro é As Vidas de Virgínia. Então, você já entende que ela não é um gato, que ela é um ser humano. Então, a gente está falando aqui de espiritualidade, né? De vidas passadas, de histórias espirituais. Então, quando a Virgínia começa a ler o livro, ela não entende que o livro foi escrito para ela mesma. Então, ela começa a ler e ela começa a pensar: nossa, o que é isso? Por que que, né, tá acontecendo isso? Por que que ela acha muito parecido com a história dela? Por que que eu tô lendo esse livro? E ela começa a se questionar. Só que aí ela pega o livro, ela fala: eu não vou mais ler esse livro. Aí ela põe lá em cima. Depois ela fica com curiosidade, ela fala: não, deixa eu ver o que vai acontecer. Aí ela pega o livro de novo e aí ela continua lendo. E aí, enquanto ela lê, a gente também lê, né? Porque a gente fica muito curioso, a gente fica pensando: Virgínia, pega esse livro, vamos terminar essa história, eu tô curiosa. Eu mesma fiquei desse jeito, eu fiquei: Virgínia, pelo amor de Deus, pega esse livro e termina esse livro, que eu tô curiosa. Se você não terminar esse livro, não tem como eu terminar, porque a gente depende da Virgínia ler o livro para que a gente consiga ler o livro. Então, é muito legal, gente. A ideia desse livro aqui é genial. E a história também, que pega muito, né? Eu mesma, quando li pela primeira vez, eu me coloquei no lugar da Virginia, né? A ideia do livro, na verdade, é você se colocar no lugar da Virginia. E você vai entender no final o motivo, o porquê. Aí, enfim, para resumir, para não ficar muito longo esse vídeo, pra você entender e eu também não me atrapalhar aqui nas ideias, nas informações. Já faz muito tempo que eu li esse livro, então eu tenho até que estar lendo ele de novo. Inclusive, depois desse vídeo, eu acho que eu vou estar lendo ele de novo, porque faz mais de 5 anos que eu não leio esse livro. E eu preciso ler de novo, porque ele é um livro, assim, que traz uma nova visão de mundo, sabe? E pelo passar dos anos, a gente acaba esquecendo, né, algumas coisas. Mas o resumão, assim, eu consigo trazer aqui para vocês, assim, naturalmente. Eu acho que vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer. Aí o livro segue, a Virgínia fica curiosa igual a gente, pega o livro de novo, continua lendo. Pra nossa sorte, né? E aí
ela continua achando aquela história muito estranha. Ela fala, nossa, mas isso aqui tá muito a minha cara, tá muito parecido com o que eu tô passando, com o que eu tô vivendo. E aí ela continua lendo, e aí chega na parte que a Virgínia do livro, que a Virgínia tá lendo, ela pula, né, do prédio. E nessa que ela pula, aí o livro continua a história. Só que aí você se pergunta, como que ela escreveu esse livro? Como que essa história veio parar aqui, né? E é muito interessante porque você vai lendo, você vai ouvindo, você vai percebendo que no final faz todo sentido. Porque ela leu o livro de uma pessoa que voltou. Nossa, gente, isso não pode ficar confuso. Pera, eu não quero deixar vocês confusos. Ela voltou, a Virgínia do livro, que a Virgínia do livro tá lendo. Nossa, vai ficar confuso. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer esse vídeo. Gente, vai ficar muito confuso. A Virgínia do começo do livro, eu vou falar assim para ficar mais fácil para mim também. A Virgínia do começo do livro, ela começou a ler o livro e tinha uma Virgínia no começo do livro que ela estava lendo. Olha que labirinto, né? Aí, essa Virgínia, ela pulou e aconteceu o pior com ela. Só que aí, no livro, conta que ela voltou para a Terra. Ela reencarnou em outra pessoa, em outra família. Só que ela veio com problemas nas pernas. Ela veio com problemas. Ela veio cadeirante, né? E aí, esse livro chegou nas mãos dela. E aí, ela começou a ler o livro. Isso tudo na história do livro que a Virgínia, do começo do livro, tá lendo. Então ela já foi ligando os pontos ali. Ela falou, opa, peraí. E ela começou a ver. E aí essa Virgínia que reencarnou, que foi a Virgínia do começo do livro... Não, pera. A Virgínia que reencarnou como cadeirante, ela começa a ler o livro também. Então tem a Virgínia do começo do livro lendo o livro, e tem a Virgínia que reencarnou também lendo o livro. Então é uma loucura esse livro. Se você não prestar muita atenção, até nessa história que eu tô contando aqui, você se perde. Mas eu entendo, eu espero que vocês estejam entendendo, porque é confuso até para mim explicar. Eu entendo tudo, sei tudo, mas até para passar para vocês, dá uma bugada aqui. Enfim, ela começa a ler o livro e aí ela começa também a se identificar. E aí fica uma coisa que tem uma Virgínia do começo do livro, lendo o livro e se identificando, e na história que ela tá se identificando, tem alguém que também tá lendo o livro e também tá se identificando. Então, vocês já estão entendendo que esse livro aqui... Por que eu acho que eu falo que esse livro é muito bom? Porque você tem que prestar muita atenção para você não se perder. E aí, olha eu me perdendo. E aí, o que acontece? Elas duas estão lendo histórias da própria vida delas. Meu, esse livro é tão bom que eu não consigo nem esperar para chegar no final. Eu já quero contar o final para vocês. É isso que tá acontecendo aqui dentro de mim. Eu tô, tipo, falando devagar, porque o final já tá chegando aqui pra mim, eu já tô querendo falar pra vocês, já matar a charada logo. Mas espera, calma que eu vou chegar lá. Quando a Virgínia que voltou o cadeirante, tá lendo o livro, ela começa a chegar numa parte que ela descobre que ela é a Virgínia do livro. E que ela voltou cadeirante porque ela cometeu um erro. Mas como ela descobre isso? Porque no próprio livro, ela tá dizendo como ela conseguiu fazer essa proeza. Ela conversa com um anjo e ela fala assim para ele: eu quero voltar. E ele fala assim: mas você quer voltar agora? Ela falou assim: sim, eu quero voltar porque eu me arrependi muito do que eu fiz. Aí ele pegou e falou assim pra ela: mas se você voltar, você vai voltar com uma sequela por causa do que você fez, porque você não aprendeu nada. E aí ela pegou e falou assim: e se eu escrever um livro? E se esse livro chegar até mim para que eu não cometa de novo o mesmo erro? E aí ele pegou e falou assim: bom, já que você teve essa ideia, mas como que a gente faria isso? Aí ela pegou e sugeriu:
que ele desse essa história para um escritor, para que o escritor escrevesse esse livro, para que quando ela reencarnasse, esse livro chegasse nas mãos dela. E detalhe, a Virgínia Cadeirante, eu esqueci de mencionar, ela já estava passando por uns problemas, que eu não me recordo bem agora o que era, que ela também estava tendo esses pensamentos já. Por isso que esse livro chegou até ela. Uma pessoa chegou e deu esse livro para ela. E aí ela começou a pensar, poxa, peraí, tem alguma coisa aí. E a Virgínia do começo do livro também começou a pensar, opa, pera lá. E aí eu também lendo o livro pensei, opa, peraí. E você que tá aí assistindo esse vídeo também tá, opa, pera lá. É uma coisa que vai assim, vai passando, né? E aí ele fala assim pra ela, então tá bom, eu vou fazer isso por você. Aí ela pega e fala assim, mas como que eu vou saber que sou eu, a Virgínia, que estou lendo o livro? Aí ele pega e fala pra ela, você vai ter um sinalzinho na perna. Aí ela, um sinal? Aí ele falou, uma pinta. Aí ela, ai, maravilhoso. Aí, não, ela não disse maravilhoso, mas ela ficou muito feliz. Eu que tô falando maravilhoso, porque eu achei maravilhosa a ideia. E aí, a Virgínia, cadeirante que tá lendo, ela passa a mão na perna e ela olha e vê que tem a pinta. E a Virgínia, do começo do vídeo, do livro, ela também olha pra perna e vê a pinta. E eu também olhei pra minha perna pra ver se eu tinha pinta. E você também olha aí na sua perna pra ver se você não tem essa pinta. Eu tenho umas manchinhas aqui, umas pintinhas, mas não sei se eu sou essa Virgínia aqui. E pra finalizar, né, o livro, elas descobrem que elas são a Virgínia. E aí elas desistem da ideia. Elas vê que elas já erraram no passado e que elas não vão errar novamente. E aí a Virgínia, que do começo do livro, descobre que a Virgínia cadeirante não cometeu o erro pela segunda vez. Por isso que ela voltou, reencarnou e ela tá bem, ela tem as pernas, ela caminha. Ela reencarnou normal, porque ela não cometeu o erro de pela segunda vez, né? De cometer o ato, né? E aí ela fica muito feliz que a Virgínia Cadeirante conseguiu ler esse livro, que ela conseguiu não cometer esse erro. E aí ela também continua criando essa história, refazendo, fazendo com que esse livro chegue nas mãos dela em todas as reencarnações dela. E eu achei esse livro aqui um novelo, uma coisa assim muito elaborada, muito louca. Por isso que eu decidi falar sobre esse livro para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da história, que vocês tenham entendido. E se você está passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil e você acha que não tem solução, saiba que tem sim. E que existe muitas pessoas que ama você e que vai com certeza entender o seu lado, tudo que você está passando. Não importa o que seja, saiba que tudo tem uma saída e que no final tudo dá certo. Que você não precisa cometer nenhuma loucura e que você não precisa pensar em nenhuma besteira, tá? Então, saiba que alguém tá torcendo para que você saia dessa e que você fique bem, independente de qualquer coisa. E eu espero que esse vídeo tenha agradado vocês. Eu tô muito feliz de ter conseguido finalizar e eu espero trazer outros livros aqui para vocês. Tem um livro que eu gosto muito que talvez seja o próximo vídeo, né? Quando eu for fazer um outro formato desse. O sol já tá se pondo, já tá ficando escuro por aqui. Então, outro dia eu gravo, que são Segredos da Alma. Não sei se vocês já leram. Ele também tem uma história muito louca, muito longa e muito boa, que eu também pretendo fazer um resumão aqui pra vocês. Mas é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.